Bom, prosseguindo, perdão, irmãos. Bom, estava lendo aqui a 9ª orientação para os inquisidores, tá ok? Ele diz: não pense nunca em tentar convencer estes hereges de seu erro através de seu conhecimento das Escrituras, pois eles têm uma grande facilidade em confundir homens entendidos. O resultado é o seguinte: vendo que conseguiram confundir homens cultos, ficam mais firmes em sua crença errada. Então, por que ele está falando isso aqui? Nós temos visto na história alguns casos de autoridades católicas que teriam abandonado o catolicismo e se tornado anabatista, né? Se tornou evangélico, se tornou cristão. Então ele está dizendo o seguinte, que esses hereges eles são perigosos, eles têm um conhecimento muito grande das Escrituras, ok? E eles conseguem até confundir homens entendidos. Os homens entendidos eram os católicos, né? Que não entendem nada de Escrituras. A maioria deles eram pessoas que nem podiam ler, né? Mas os padres que iam lá, mesmo assim, eles recebiam, né, uma surra dos anabatistas em se tratando de Bíblia, né, de conhecimento bíblico. Os historiadores dizem que eles são chamados de os biblistas, né, que liam muito a Bíblia. Item número 10. Observem também que os hereges normalmente dão respostas indiretas e, se pressionados, alegam que são homens simples e iletrados e, portanto, não sabem responder, sendo que normalmente os espectadores ficam comovidos com essa confissão, encarando-os como sendo vítimas da agressão. Os hereges se animam mais ainda e chegam até a chorar, como se fossem uns coitados, implorando aos juízes que deem um jeito de libertá-los com as seguintes palavras: meus senhores, se eu tiver errado em alguma coisa, de bom grado sofrerei o castigo merecido. Mas sendo que sou vítima de ódio e inveja, peço que me ajudem para que não tenha que sofrer inocentemente. A essas alturas, o inquisidor corajoso não pode amolecer, não pode deixar que se comova com tais fingimentos, né? Ou seja, qualquer manifestação das pessoas dizendo, né, para aqueles que estão julgando, né, seu juiz, porque o padre tinha que entregar para o juiz condenar ele à morte, né? O padre ele condenava, a autoridade católica condenava ele religiosamente e dizia, tem que matar, e o juiz tem que matar. Então, o que esse livro está relatando é que a orientação para o inquisidor já fala, olha, se ele começar a dizer que está sendo perseguido, que ele não tem nenhum mal, que alguém possa testemunhar dele, não acredita não. Isso é tudo falsidade deles. A 11ª orientação. É preciso que o inquisidor informe aos réus que não tem nada a ganhar com mentiras, já que há provas suficientes para condená-los. E prossegue o livro. Um dos escritores desta época diz: estas são as táticas que os inquisidores usaram na Europa toda contra os valdenses. Né? Contra os valdenses, aqui leia anabatistas. Ok? Porque, na verdade, nunca existiu valdenses. Eu tenho explicado isso para vocês. Valdense foi um título que a Igreja Católica deu a um grupo de anabatistas. Teve um pastor lá, há mais de 100 anos desse período que nós estamos estudando, mas a história, como a Igreja Católica chamou de valdenses, por quê? Porque Pedro Valdo foi um homem que ele era muito rico, se converteu à fé anabatista, tá bom? Ele vivia na cidade, seria católico, ele era católico, mas conheceu uma comunidade de anabatistas, aceitou a fé anabatista. O que ele fez? Vendeu tudo e financiou pessoas para pregar o evangelho pela Europa. A Igreja Católica falou, olha, agora que nós temos mesmo que perseguir esse povo, porque a Igreja Católica não aceitava que ocorresse pregação do evangelho. Para a Igreja Católica, o evangelho não precisava ser pregado, porque as pessoas já estavam vivendo o reino de Deus. Era só eles estarem no reino de Deus, receber o batismo católico e eles já estavam salvos.
Essa era a pregação católica. Hoje nós sabemos com certeza que essa pregação é enganosa, porque esse reino milenar do Apocalipse, segundo a Igreja Católica, já estava durando há 1700 anos. Eusébio de Cesareia, que teria iniciado a implantação desse reino com Constantino, viveu há 1700 anos atrás. Então, matematicamente, nós sabemos, esse reino é falso, essa interpretação da Igreja Católica é falsa. E esse livro, O Espelho dos Mártires, ele conta algumas dessas histórias que são muito interessantes. Como cristão, nós temos que conhecer, tá bom? Como cristão, é bom que a gente conheça para nós vermos o mundo que nós estamos vivendo, a facilidade que nós estamos vivendo, né? Nós temos uma porta aberta diante de nós para nós pregarmos o Evangelho, fazermos as coisas, ok? Enquanto essas pessoas, até 200 anos atrás, irmãos, a liberdade ainda não existia. Existiam alguns que estavam tolerando, ok? Mas nesse período aqui, né, no caso nós estamos falando de 600, 700 anos atrás, nesse período a Inquisição estava perseguindo e a quantidade de cristãos que foram mortos, com certeza não foram só 18 mil, como a Igreja Católica diz. 18 mil, repito, é o número de documentos que eles comprovaram. Ó. Então aqui, 18 mil documentos que falam, né, de pessoas sendo mortas. Ok? E os que não encontraram? E com certeza o número de mortos é muito, mas muito maior do que esses 18 mil. Isso aí falando da Inquisição. Não estou nem contando as guerras contra os muçulmanos, as guerras santas. Nós estudamos aí que eles fizeram cruzada contra grupos bárbaros que ainda viviam na Europa, ali nos anos 1200. Eles fizeram cruzadas também, ok? Então, a quantidade de mortos, sem contar também entre os judeus, que a perseguição é muito grande. Então, tudo isso, na verdade, nós vemos que não pode ser atitude de uma instituição cristã, de uma igreja cristã. Então, realmente a Igreja Católica é uma religião falsa que está enganando as pessoas, até as outras religiões estão se unindo a ela, ok? E é inacreditável, mas tem cristãos acreditando que realmente vale a pena se ligar à Igreja Católica, né? Infelizmente está apostatando da fé. O estudo de história da Igreja, quem estudar a história da Igreja de forma séria, vai ver que não tem como ela ser a Igreja de Jesus, né?